pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos o vídeo mais pedido dos últimos tempos, que é a minha experiência no 11º ano. Eu neste vídeo venho-vos falar então das principais diferenças do 10º ano e do 11º. Vou-vos falar também das minhas notas, dos exames, da minha média, tudo isso que vocês querem saber. Portanto, se tu encontraste este vídeo porque vais agora para o 11º ano, não te esqueças de subscrever aqui em baixo e deixar já o teu like. Se estás a ver este vídeo porque acabaste o 11º ano e estás apenas com curiosidade para saber como é que foi o meu ano, junta-te aqui também à família e subscreve aí em baixo. Sigam-me também lá pelo Instagram e se vocês já são subscritores aqui do canal, sejam bem-vindos de volta e não se esqueçam de deixar então o vosso like. E sem mais demoras, vamos então começar o vídeo. Eu acho sempre importante gravar este tipo de vídeos porque sei que ajuda imensa gente. São vídeos que eu também gosto imenso de ver porque me deixam preparada para o ano que eu vou ter, se bem que todas as experiências são diferentes, mas ajuda-nos então a ter assim uma ideia. O primeiro tópico que eu vou falar é então as diferenças entre o 10º ano e o 11º ano. Eu sou muito sincera, eu achei que o 11º ano, como ia ser um ano ali no meio do secundário, que fosse um ano assim indiferente, sabem? Como está ali no meio, é um ano como os outros, até porque as disciplinas são as mesmas do 10º ano, então eu pensei que ia ser tudo muito igual, que a única diferença é que íamos ter exames. Mas não, não tem nada a ver com o 10º ano. O 11º ano é um ano que, na minha opinião, é muito mais fácil tirar boas notas do que no 10º ano. Tipo, muito mais fácil. Porque lá está, as disciplinas são as mesmas, os professores, na maior parte dos casos, são os mesmos, então nós já estamos habituados a como é que isso tudo funciona e é muito mais fácil já termos um método de estudo definido. Outra coisa, e não tão boa, é que é um ano muito mais sobrecarregado, acontece tudo ao mesmo tempo, os professores têm sempre aquela mania de meter tudo em cima umas coisas das outras. É um ano que desenvolveu muito mais a minha ansiedade, é um ano que vocês precisam de saber definir melhor as vossas prioridades e organizar-se tipo como nunca, porque é tudo ao mesmo tempo. É trabalhos, apresentações, é testes, depois é o ano inteiro a levar com a conversa dos exames e nós cheios de ansiedade para os exames e depois que também queremos estudar e depois é uma confusão. Então, honestamente, eu acho que essas são as duas maiores diferenças. É um ano muito mais sobrecarregado e é um ano em que também é muito mais fácil tirar boas notas. Claro que depende de se vocês estudam, se vocês não estudam, se vocês são organizados, não são. Porque não venham com essa de, eu estudo muito, mas tenho más notas. Pois, porque estudar muito não significa ter boas notas, porque o que importa não é a quantidade de estudo, mas sim a qualidade. Se vocês não têm um método definido, ou se vocês continuam com aquele método de estudo, mas veem que não está a resultar e não mudam, é normal que nada mude. Portanto, é muito importante vocês, a esta altura do campeonato, tipo, já estamos a acabar o secundário, já estamos a acabar a escola obrigatória, portanto, eu acho que no 11º ano vocês já têm que ter um método de estudo ali a funcionar pelo menos desde o 10º, não é? Mas se vocês mesmo assim ainda não têm um método de estudo que funcione com vocês, que vocês continuam a ter más notas e estudam, eu vou-vos deixar aqui nos cards, que eu não sei se é deste lado ou deste, a minha playlist de vídeos de Back to School do ano passado, quando eu fui para o 10º ano, onde eu vos mostrei o meu método de estudo, o meu dossiê de estudo, como é que eu me organizei. Eu utilizei esse método de estudo no 10º ano e no 11º. Acreditem, não só me ajudou a ter boas notas, a organizar-me, como quando eu cheguei à altura dos exames já tinha metade do trabalho feito. Portanto, utilizem aquele método de estudo, experimentem. Experimentem agora no 11º ano, se vocês ainda não têm um método de estudo que resulte. Portanto, acho que é um método de estudo mesmo muito bom. É um método de estudo que eu vou utilizar também agora no 12º. Como sempre, esqueço-me de dar estas informações no início do vídeo. Eu estou no curso de Línguas e Humanidades, vou agora para o 12º. Então, se vocês já têm um método de estudo que funcione com vocês, então o 11º ano é perfeito para tirar boas notas. Claro que precisam de uma extrema organização. Acho que essa é a maior diferença entre o 10º ano e o 11º é a organização. Vocês precisam de se organizar. E pensem comigo, se calhar é melhor aquelas 2 semanas de testes que vocês ficarem em cativeiro em casa a estudar e não saírem com os vossos amigos e depois vocês tipo fazerem os exames tipo na boa, porque já tiveram boas notas e aproveitarem os pelo menos 2 meses que vocês têm garantidos. Têm garantidos de férias, pelo menos agosto tem o mês inteiro, então tipo, é melhor vocês não saírem com os amigos e deixarem-se para o verão e naquelas 2 semanas de testes ficarem na boa. Ou então, tipo, saírem sexta-feira. Sexta-feira acho que é um dia bom para vocês deixarem as vossas coisas para além da escola, tipo, atividades extracurriculares, amigos. Deixem para a sexta-feira, porque depois tem o fim de semana e podem continuar a estar no fim de semana. Também não estudem que nem malucos, porque isso também não faz mal. Falando então de notas mesmo, eu tinha o objetivo de ter média de 16, era o meu objetivo para o 11º ano, ter média de 16.
Acontece que eu este ano tive sempre uma boa média, foi sempre superior a 15, tanto que na minha escola, eu não sei como é que funciona na vossa, mas na minha escola existe o quadro de mérito, que é para médias superiores a 15, não dá com arredondamentos, portanto tem que ser média mesmo 15 ou superior, e eu consegui ficar no quadro de mérito os 3 períodos, o primeiro, o segundo e o terceiro, se bem que a minha melhor média foi mesmo a do segundo período. Eu no segundo período tive média de 16, que era o meu objetivo, que acabou por ficar tudo um bocadinho estragado no terceiro período, mas não foi que eu desci as notas, não foi nada disso, portanto eu já vos explico num tópico mais à frente. Mas pronto, no segundo período foi o período em que eu tive 16, mas também foi o período de toda a minha vida escolar, desde o primeiro ano até o 11º, foi o período em que eu mais me esforcei. Naqueles momentos em que nós percebemos o quão organizados conseguimos ser quando essa é a nossa única opção, ser organizados. E houve uma semana, eu dou sempre este exemplo porque foi a semana mais caótica de sempre, em que eu tive testes, apresentações e trabalhos tipo 5 dias da semana, de segunda a sexta, tudo seguido. Havia dias em que tinha testes, havia dias em que tinha 2 apresentações, havia dias em que tinha apresentação e teste, portanto foi uma semana em que eu tive que me organizar extremamente bem. E basicamente eu vivi um dia de cada vez. Por exemplo, no fim de semana eu estudei para o teste de segunda, segunda apresentação terça, terça teste quarta e foi sempre assim. Foi a única maneira que eu consegui de me organizar foi cada dia ia fazendo o que precisava para o dia seguinte e não me preocupava com mais nada porque senão dava em maluca e realmente eu achei que pronto, olha, havia testes que tinham corrido mal, apresentações tinham corrido mal, mas não havia nada a fazer. Acontece que quando as notas saíram, os professores entregaram os testes e tudo mais, acabaram por ser as melhores notas que eu já tive na vida, portanto, 11º ano conseguem sim tirar notas muito boas, tipo em comparação com o 10º ano nem se fala, mas é preciso que haja um estudo em dobro, organização em dobro e que definam muito bem as vossas prioridades. Não vos quero incentivar de todo a deixarem tudo aquilo que gostam de lado e focarem só na escola, porque isso não é saudável, mas é preciso sim que haja um balanço. E neste momento o balanço não pode estar 50-50. A escola tem que estar um bocadinho mais acima, mas também não se podem esquecer que é muito importante vocês fazerem as vossas coisas. Como por exemplo, eu tinha o YouTube, que houve uma altura em que no final do ano tive mesmo que deixar de lado, mas no segundo período eu consegui conciliar, consegui pôr um vídeo por semana, mesmo com aquela loucura toda. E tenho também o ginásio. Acontece que nessas semanas em que tinha testes todos os dias, eu mesmo assim tentava não falhar o ginásio, ir pelo menos uma ou duas vezes, porque é só uma hora e se calhar vocês pensam, é uma hora que eu podia estar a estudar. Não, mas se calhar é uma hora que tu podes estar a relaxar a cabeça para quando tu pegares no estudo outra vez já estás mais pronto. Porque o nosso cérebro também se cansa e passar uma tarde toda a estudar não significa que a gente esteja a estudar bem. Lá está, a qualidade de estudo. E é muito importante então que haja esse balanço entre quantidade de estudo e qualidade de estudo. Se calhar mais vale estudarem menos e estudarem melhor do que estudarem que nem malucos e não ficar lá nada, sabem? Portanto, acho que no 11º ano têm que ter então essa flexibilidade e essa maturidade para perceber que se calhar, epá, é a altura de parar ou então é a altura de, amigo, acorda e estuda, porque realmente há pessoas que se calhar não estudam o que deviam estudar e o 11º ano, acreditem, dá para tirar boas notas, sim senhor. E atenção, eu não tive notas tipo, oh meu Deus, excelentes, depende das disciplinas, mas se formos a comparar com o 10º ano, não há comparação possível, portanto, sim, acho que com esforço e dedicação vocês conseguem ter muito melhores notas no 10º ano, é que nem há dúvida. O próximo tópico é então a média. Porque foi uma coisa que também me pediram para falar nas minhas notas e na média, e eu sei que muitas das vezes as pessoas escondem, mas eu não tenho problemas nenhuns, eu falo, há médias melhores há médias piores há, é a minha média e eu falo na boa, como eu já disse, então eu tive média 16 no segundo período, e se esta fosse a média final do ano era perfeito, mas não é. Porque no 11º as médias funcionam de forma diferente e isto é muito importante vocês saberem porque ninguém me disse. Quando eu fui para o 11º, ninguém me disse que a média do terceiro período ia ser feita com o 10º ano. Ninguém me avisou. Se vocês estão a ver este vídeo e já sabiam disso, são privilegiados, porque eu não sabia e apanhei susto da minha vida. Fiquei mesmo revoltada. Porquê? Porque eu acabei o terceiro período com as mesmas notas do segundo período, portanto ia ter média 16. Mas acontece que nós temos 3 disciplinas, as duas que escolhemos no 10º ano, mais filosofia, que são disciplinas bienais, que podem ir a exame. Destas 3, vocês têm que escolher 2 para fazer exame no 11º. E acontece que estas 3 disciplinas fazem média com o 10º ano. Ou seja, a Max, eu fiquei na boa, porque eu terminei este ano com 14 ou 15 e o ano passado também, portanto levei 15 em exame, ficou tudo tranquilo. Agora, filosofia, eu tive no 11º ano, tive 17 o ano inteiro, com testes 17, testes 18, portanto tive 17. Mas eu no 10º ano tive média de 14, acabei com 14, 14 e 17. Fez média e levei 16 a exame, portanto logo aí já perdi um valor na minha média.
E depois, francês, que foi outra disciplina que eu escolhi, e francês eu tinha tido 14 no ano passado e acabei este ano com 16, fez média e eu levei 15 a exame. Portanto, eu fiquei muito chateada, porque só aqui já perdi 2 valores. Entretanto, a minha professora de português, isto aqui já tem a ver com, depende dos professores, a minha professora de português achou que era boa ideia fazer, em vez de me dar a nota do terceiro período, como todos os professores fazem, ou grande parte deles, decidiu fazer a média do ano inteiro. Eu no primeiro período tive 13 e no segundo período eu subi para 16, portanto, num período eu subi 3 valores, então deu média de 15 e então em vez de ter o meu 16, fiquei com 15, perdi mais um valor na média. Ou seja, de uma bela média de 16, eu passei para uma média de 15,5. Eu perdi meio valor por causa destas brincadeiras de fazer média com o 10º ano e essas coisas todas. Portanto, preparem-se porque o 10º ano não serviu só para desgraçar a vossa média tipo do secundário, serviu também para vos desgraçar a média do 11º, porque, pois, estas 3 disciplinas, aliás, de exame, que vocês só fazem 2, mas estas 3, filosofia e as 2 que vocês escolheram, independentemente dos cursos, sejam eles ciências, seja humanidades, as 2 disciplinas que escolheram, mais filosofia, fazem média com o 10º ano. Portanto, para quem não sabia da novidade, está dada, porque eu não sabia e apanhei, assim, o susto da minha vida e foi horrível. Portanto, agradeçam mais tarde por já saberem e já irem preparados. Portanto, mais uma razão para estudarem e terem muito boas notas, que é para depois, quando for fazer média com o 10º ano, a desgraça não ser tão grande. Eu, com esta brincadeira, perdi logo 2 valores, portanto, com isto vocês podem pensar, ok, eu perdi um valor, mas consigo recuperar no exame. É muito difícil, porque se vocês têm uma nota e depois vão ao exame, é muito, muito difícil vocês conseguirem ter muito mais que essa nota. E vocês precisam ter 2 valores acima para subir um valor na disciplina. Portanto, vocês até conseguem ter um valor a mais do que levaram ao exame, tipo, isso é normal. Agora, 2 valores é um bocadinho mais complicado, mas não é impossível de todo, e atenção, tipo, estudem à vontade e com fé e dedicação vocês podem conseguir subir, mas estejam preparados porque a desgraça é real. Depois, a vossa média não fica feita, como é óbvio. Portanto, eu tinha a média de 16, passei para a média de 15,5. A desgraça. E, entretanto, acontece que vamos a exame. Portanto, a gente escolhe as 2 disciplinas. E a escolha dos exames foi horrível. Para mim foi mesmo super difícil escolher os exames, porque eu fui para o 10º ano convencida de que eu ia fazer exame de francês e Max, que foram as 2 disciplinas que eu escolhi. Porque eu pensei, foram as 2 disciplinas que eu escolhi, então vou fazer exame, nunca na vida vou fazer exame de filosofia. Até porque no 10º ano, para quem viu a minha experiência no 10º ano, sabe que eu tive uma desilusão imensa com filosofia porque eu tinha expectativas muito altas. Acontece que eu terminei o 10º ano com um teste de 17,3 a filosofia, quando eu tinha tido 13 e 14 o ano inteiro. Então acabei o ano com pica. Eu fiquei tipo, epá, se eu estudar, porque foi o único teste que eu estudei, se eu estudar até consigo ter boa nota. Então este ano eu estudei para todas as disciplinas igual, imenso, coisa que no 10º ano não tinha acontecido, que eu não tinha estudado para filosofia, era a única disciplina. Este ano não, eu foquei-me em todas as disciplinas de igual forma e acontece, pronto, acabei o ano com 17 a filosofia e levei 16 a exame. Com isto mudou tudo, mudou toda a perspectiva das disciplinas. É engraçado como os professores têm sempre razão, porque o meu professor passou o 10º ano inteiro, e o 11º também, a dizer: vocês não tomam atenção, dizem que não vão fazer exame de filosofia, mas no final, tipo, vai quase toda a gente. O que é que as pessoas faziam? As pessoas riam-se, as pessoas, tipo eu, viravam-se para o colega do lado e diziam: eu não vou a exame de filosofia, não sei o que é que ele está aqui a dizer. Pois, olhem, dito e feito, fui a exame de filosofia. Portanto, eu fui a exame de filosofia, como tipo 90% das pessoas que diziam que não iam, acabaram por ir. Por isso, yeah, custa dar razão, mas o meu professor tinha razão e provavelmente o vosso também tem razão. E sim, é verdade, é que eu entrei para o 10º ano a pensar que não ia fazer exame de filosofia e acontece que fui. Porquê? Porque Max eu pensei logo que ia a exame de Max e nem houve a hipótese de não ir, porque para mim Max é matemática como todos os outros tipos de matemática, seja matemática A, seja matemática B, seja Max. Matemática é matemática, tu aprendes a fazer, a partir daí os exercícios são todos iguais, por isso eu achei que era um bocado jogar pelo seguro, então optei por ir fazer exame de Max. Em relação de francês, já não sei quando é que nós descobrimos, mas acho que foi no 10º ano descobrimos, ou no 11º, não sei muito bem, descobrimos que todos os exames de línguas passaram a ter parte oral. Sendo assim, eu falar espontaneamente francês
Não. Não é que eu não saiba falar, porque nós tivemos uma apresentação espontânea e eu até tive 14 ou 15, portanto nem foi mal. Mas é que eu sei que todo o processo de dias antes do exame ter que ir fazer o oral, não saber com quem é que vai ser o meu par no oral, não saber o tema, tanto pode ser um tema fácil como um tema difícil. Tudo isso eu sei que o meu corpo não ia ficar muito bem, eu ia ficar super nervosa. Eu sei como é que eu me sinto nessas situações e eu até que ponto é que isso ia valer a pena? Não ia. Porque no meu caso, e isto aqui já depende mesmo de pessoa para pessoa, eu não preciso dos exames do 11º ano para nada. Só preciso para passar de ano e para fazer média. Porque os exames que são pedidos para o curso que eu quero e para o tipo de cursos à volta desse, caso eu mude de ideias, é sempre português ou história, que são exames que eu só vou fazer no próximo ano. Eu só vou fazer esses exames no 12º, portanto, os do 11º eu não preciso para nada. Então a escolha era totalmente para mim, eu escolhi aquilo que me apetecia fazer. Então eu pensei, se eu não preciso do exame de francês para nada, eu não preciso que o meu corpo passe pelo nervosismo, porque eu sei como é que eu me sinto, o meu coração ia estar super acelerado. As pessoas até me podiam ver tipo normal, mas eu sei que me ia estar a sentir mesmo mal. Então, por mim, eu tomei essa decisão por mim, eu pensei, não vale a pena o meu corpo passar por tudo isso se eu não preciso do exame. Então eu decidi deixar o exame de francês para lá e fiz então o exame de Max e filosofia. Foi muito difícil escolher, tive muito medo de estar a fazer a escolha errada, mas uma coisa que eu aprendi no 11º ano também foi que não existem escolhas erradas. Tipo, vocês escolhem e simplesmente vos levam por caminhos diferentes. Não existem escolhas certas ou erradas, são escolhas. Nós temos que escolher e a gente escolhe. E eu escolhi fazer estes exames e foi a melhor coisa que eu fiz, portanto, peçam opinião às pessoas, mas escolham sempre por vocês. Acho que isto também acaba por ser uma dica, porque sim, é importante ouvir opiniões das pessoas, é importante ouvir opiniões diferentes, mas escolham sempre pelo que vocês sentem que é o correto. Houve pessoas que me aconselharam a fazer exame de francês, inclusive a minha professora de francês, porque, atenção, eu falei tanto com amigos, familiares, como com os próprios professores. Falei com a minha professora de Max, o meu professor de filosofia e a minha professora de francês. Infelizmente, ou felizmente, não sei, todos os três professores disseram que eu estava apta e mais que preparada para ir a exame da disciplina. Então fiquei igual, porque estava pronta para ir ao exame das três, mas eu não posso ir a 3 exames, nem quero, não é? A minha professora de francês foi aquela que mais me incentivou a ir fazer o exame. Tipo, se fosse para ela, eu estava inscrita no exame logo. Ela disse que eu devia ir, e foi a que mais me tentou persuadir a ir. Todos os outros dois professores, a de Max e de Filosofia, foram super tipo, estás preparada e não sei o quê, mas não me quiseram influenciar em inscrever-me, mas a de francês, tipo, foi a que mais queria que eu me inscrevesse, mas não resultou, porque foi o exame que eu não fui. Portanto, foi muito importante falar com os professores, foi muito importante saber a perspectiva dele. Foi também muito importante falar com os meus amigos, mas a decisão final foi minha. Não se estressem muito, acreditem, eu estressei tanto para escolher os exames e tudo mais, foi um grande stress e eu acho que não vale a pena. Tipo, escolham na boa, pensem assim, ok, se eu escolher mal, eu vou dar o meu melhor na mesma e, epá, não se estressem tanto, não vale a pena. Vocês já vão estressar imenso durante o ano com tudo ao mesmo tempo, não vale a pena estressar para escolher a porcaria dos 2 exames. Então, basicamente, as minhas dicas para este ano é foquem-se, estudem imenso. Eu sei que vai custar, vocês vão ficar super cansados, mas estudem imenso porque realmente dá para ter boas notas. Organizem bem o vosso tempo e definam muito bem as vossas prioridades e aquilo que é importante. E se calhar a escola vai estar acima de tudo o resto. Mas depois vocês têm o verão, portanto, isto parece um clichê, mas falo por experiência própria. Aproveitem para estudar, porque se for preciso os testes, ok, é muita coisa, não sei o quê, mas são só 2 semanas e depois têm o resto do tempo para poderem fazer as vossas coisas. Em relação aos exames, procurem saber várias opiniões, mas no final, quem tem que tomar a decisão de quais exames é que vão fazer são vocês e utilizem um bom método de estudo. Se vocês não sabem como é que haverão de estudar para o 11º ano, vou deixar aqui nos cards o meu vídeo do meu método de estudo que eu utilizei no 10º, 11º e vou utilizar no 12º. E um dos próximos vídeos que vai sair nesta série de regresso às aulas vai ser então o vídeo de como é que eu estudei para os exames e acreditem que eu organizei-me super bem, consegui ter tempo para estudar tudo e correu super bem, portanto eu vou gravar esse vídeo, portanto aguardem. Se com este vídeo ainda têm alguma dúvida ou algum tópico que vocês gostavam que eu tocasse e eu acabei por não abordar, deixem aí nos comentários, eu respondo a todos os comentários, portanto se ainda ficou alguma dúvida, algo por esclarecer, alguma curiosidade sobre o meu 11º ano ou sobre o 11º ano no geral, deixem-me aí em baixo nos comentários. Eu fico por aqui, acho que falei tudo o que era necessário, se têm alguma dúvida já sabem, deixem em baixo nos comentários. Se ainda não subscreveram ao canal, do que é que estão à espera? Subscrevam para não perderem nenhum vídeo, porque a partir de agora começa a nossa série de regresso às aulas.
Infelizmente, porque eu queria um bocadinho mais de tempo de verão, que este verão passou a correr. Se vocês gostaram do vídeo, deixem então o vosso like, é super importante para apoiar a nossa série de Back to School e para eu saber que vocês gostaram, é claro. Não se esqueçam de me seguir pelo Instagram, que eu aviso sempre quando há vídeo novo e estou sempre lá ativa. E foi este o vídeo de hoje, espero mesmo que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos e a gente vê-se no próximo vídeo de Back to School, portanto estejam atentos. Tchau!